Boa noite a todos vocês que estão nos vendo, assistindo o nosso estudo bíblico. Estamos começando agora, né? Gostaria que você pudesse ficar até o final do nosso estudo bíblico. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos vocês que estão chegando. Vou dar meus anúncios antes de nós iniciarmos, né, a live, né? Minha cunhada aí, Cristiane, deu uma boa noite para você também, Cristiane. Quero desde já pedir para você compartilhar essa live, tá certo? Compartilhe ela aí com alguém. É um estudo bíblico que nós fazemos toda quinta-feira, às 21 horas, toda quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? 21 horas, já vamos entrar 21 horas, ok? Seja meu amigo aí no Facebook, seja meu amigo aí no Instagram, no YouTube, né? Para você talvez não custe nada, mas para mim vale muito. Então seja meu amigo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Quero te dizer que a hora que eu postar vai ficar nessas redes sociais. Vou deixar os links aí das minhas redes sociais aí para que você me acompanhe, né? Quero te convidar a participar do nosso culto, né? Nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja, né? Ministério Comunhão, em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 115. Todos os domingos às 19h30, todos os domingos. Quero te convidar a participar. E todas as quartas-feiras, que foi ontem, né, quarta-feira às 20 horas, aqui na minha casa, na quadra 8 Norte, lote 168. Né? A igreja é na quadra 8 Norte, lote 115. As células é na quadra 8 Norte, lote 168, na mesma quadra. Né? Estamos construindo uma igreja enorme ali no setor de igrejas da quadra 6 Norte Especial, área especial. Você pode nos ajudar a construir essa enorme igreja que nós estamos fazendo. De que forma? Dando o seu dízimo e dando as suas ofertas, tá bom? Eu faço os anúncios aqui antes de iniciar a nossa live, tá bom? Você pode nos ajudar a dando os seus dízimos, suas ofertas. Você não tem uma igreja, você não está trazendo o seu dízimo a uma igreja, gostaria de convidar você a dizimar na nossa igreja, porque ali nós estamos construindo uma igreja para 400 pessoas. E somos uma igreja muito pequena, né? Somos uma igreja de 20 pessoas, estamos construindo uma enorme igreja, né? Estamos quase passando para lá já em uma sala que nós estamos terminando, ok? Então você pode contribuir com seus dízimos, suas ofertas. É só me chamar no privado aí quando eu postar essas lives. Então você vai estar me ajudando, ok? Agora você que é morador daqui de Braslândia, você pode me ajudar de outra forma. Além dos seus dízimos, das suas ofertas, você pode ajudar comprando frango assado. Vendo frango assado todo sábado e todos os domingos, né? Eu vendo frango assado. Para ajudar o meu ministério, ajudar aqui o nosso ministério, né? A nossa despesa, enfim, né? A construção e tudo que nós temos, ok? Você pode comprar o frango assado, R$28. É claro, não sei que dia que você vai ver essa live, mas continua R$28, né? Hoje é R$28 e faço entrega aqui em Braslândia. Ok? Todos os sábados, todos os domingos. Então eu acho que já deu 21 horas já. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Nós paramos aqui na formação do homem. Falamos da formação do homem, né? Paramos na formação do homem e agora nós vamos aqui na formação aqui no Éden, né? Na criação do Éden.
Vamos lá abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Então, Gênesis capítulo 2. Aqui fala o seguinte, 2 versículo 4 a seguir ao 17 aí. Esta é a história das origens do céu e da terra. Eu estou lendo na nova versão internacional, tá bom? Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhuma arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou as suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. A melhor tradução seria alma vivente, como falamos no estudo passado, tá bom? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer o solo, todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, no meio do jardim, né, estava o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá a entender-se que a árvore, aqui nós temos duas árvores. A árvore da vida no meio do jardim e a do conhecimento do bem e do mal. Então dá a entender que todas as duas estavam no meio do jardim. Vamos para frente, né? Quando fala assim, versículo 10. No Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorria toda a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existia o bidélio e a prata de ônix. O segundo, que percorria toda a terra de Coche, é o Gion. O terceiro, que corria todo o lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Né? Começa prestando atenção aqui, né? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ok? Vamos para frente agora, né? Em Gênesis aqui onde nós lemos, Deus cria o jardim e coloca o homem dentro do jardim, nesse jardim. Para o quê? Para cultivar o jardim e desfrutar de tudo que tem dentro desse jardim, né? Que é uma maravilha, né? Todos os frutos ali existentes. Eu costumo dizer que é um pomar, né? Um pomar é um local assim que cheio de frutos, cheio de frutas, né? Ali no jardim do Éden, né? Deus criou também duas árvores, criou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, além de todas as outras árvores frutíferas que tinha ali para o homem comer. Ele criou duas a mais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Né? Porém, Deus dá uma ordem, que nós podemos comer livremente de toda a árvore do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal.
Essa é a árvore que nós não poderíamos comer, ou que o homem não poderia comer. Então, o que significa a árvore da vida? O que significa a árvore da vida? A árvore da vida quer simbolizar que Deus é a fonte da vida. A árvore da vida significa que tem o significado de Jesus. A árvore da vida significa Jesus. Nós vimos lá no começo que o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jesus já estava, mas ali já tem uma árvore da vida que significa Jesus Cristo, dentro do jardim, né? Já tem uma árvore que significa ele. E nós temos uma referência boa aqui para que nós mostrarmos isso, que fala em João 11, 25, 26, que fala assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. Crê nisso, né? Você crê nisso, termina falando dessa forma. Então ali não significa quem é a vida. Quem é a fonte da vida? Quem é o autor da vida? Jesus Cristo. Né? Então a árvore da vida, ela tem o significado de Jesus Cristo. Né? Não que a árvore da vida é Jesus Cristo, mas ela tem o significado de Jesus Cristo. Porque se eu comer dessa árvore, eu teria vida. Né? João 14, 6 nos fala assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a vida. Então a árvore da vida significa Jesus Cristo. Prosseguindo aqui, nos fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore que nos traz, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que vai nos trazer a consciência do certo e do errado. Como diz aqui a Escritura, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? Não seremos como Deus, onipotente, onisciente e onipresente. Seremos como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito, conhece o bem e conhece o mal sem pecar. O homem passou a conhecer o que é mal, o que é errado, pecando, com essa diferença. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, né, tem o significado de o certo e errado. O dia que você comer dessa árvore, abrirão seus olhos e você vai descobrir o que é certo e o que é errado, o que é o mal, o que não é mal, o que é pecado e o que é santo. Até então, o homem sabia o que é somente o que era certo. O homem estava vivendo, iniciando uma era, a era da inocência, a era da mente pura, a era da perfeição, a era que o homem ele era perfeito, não sabia o que é errado, não sabia o que é pecado, não sabia o que era o mal. Né? Ele não sabia o que era o mal. Então estava vivendo essa era. Né? Então se ele comesse dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passaria a conhecer o lado do pecado. Né? O lado do pecado. Né? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta, você que está aí. Você já comeu chute, chate, chute? Né? Eu te garanto que talvez você seja a primeira. Quem não fez esse estudo comigo, né, mano a mano, né? Se você sabe o que é isso. Mas se você não fez, talvez você nunca ouviu falar nessa palavra. Por quê? Porque é uma palavra que eu criei. Se ela existe, eu criei uma palavra que já existe. Então você nunca comeu chute, chate, chute. Por que você nunca comeu? Porque você não conhece. Então você não conhece o que é isto. Você não sabe o que é isso. O homem tinha essa inocência. O homem tinha esse pensamento. O homem tinha
essa consciência de que ele não sabia o que era errado, ele não sabia o que era pecado, né? Ele estava vivendo a era da inocência, ele estava vivendo uma era de mente pura, de mente perfeita, de corpo perfeito, de emoções perfeitas, né? O homem está vivendo essa era da inocência, da perfeição. O homem estava vivendo essa era. Então, a partir que ele comesse essa árvore, ele sairia dessa era e entraria numa era do conhecimento do bem e do mal, do pecado. Né? Então, aqui nós temos duas árvores. A árvore da vida, que significa Jesus Cristo, que se você estiver comendo de Jesus Cristo, que se você estiver com Jesus Cristo, que você estiver com Jesus Cristo, você vai ter o quê? Né? Você vai ter a vida, você vai ter a vida eterna, né? Você vai ter a vida eterna, mas se você sair de Jesus Cristo e entrar no conhecimento do que é errado, então você vai perder essa vida eterna, ok? Né? Então, aqui nós temos esse significado. Então Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo. Vamos recordar, Deus criou lá o primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Deus criou o sexto, até no sexto dia criou todas as coisas, e no sétimo dia o que ele fez? Ele descansou. Né? O homem masculino, ele foi criado no sexto dia, o ser humano masculino. Mas não existia a mulher ainda, né? O homem masculino. Tudo foi criado no sexto dia, né? E depois que Deus criou o homem, ele criou o jardim, ele fez o jardim. E a mulher ainda ele não tinha criado. A mulher ainda ele não tinha criado. É onde entra, né, os restantes dos versículos, né, que fala versículo 18. Vamos lá no versículo 18 de Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponde, pois que formou, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher. Outras versões, varoa, né? Porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nu e não se envergonhavam. Preste atenção, né? Preste atenção aqui, né, no que nós vamos falar. Deus criou todas as coisas. Criou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no sétimo descansou, no sexto dia criou o homem, né? No sétimo dia descansou, depois ele criou o jardim do Éden. Ele criou o jardim do Éden. Depois que criou o jardim do Éden, ele trouxe todos os animais ao homem, para o homem lhe dar o nome, né? Foi Adão que deu o nome de todos os bichos da terra. Né? Foi Adão que deu o nome a esses bichos da terra. Todos os animais da terra foi Adão que deu o nome. Depois que tudo feito, né, não encontrou a ele uma auxiliar que fosse idônea. Não encontrou a ele um auxiliar que fosse idônea. Né? Olhou a girafa, falou assim, não, essa não é idônea ao homem. Olhou a zebra, essa não é idônea ao homem.
né? Então Deus fez cair um pesado sono nele, tirou-lhe uma costela e o que fez? Né? Fez a mulher e deu ao homem, né? Então Deus formou a mulher. Tem duas piadinhas que fala da, né? Por que a mulher foi criada por último, né? Por que a mulher foi a última criação de Deus, né? Então tem duas piadinhas aí. A primeira piadinha é uma piada, né, má gosto, né, que fala que se a mulher fosse criada junto com o homem, ela ia palpitar em tudo. Não, eu não quero essa árvore aqui nesse lugar, vamos colocar essa árvore em outro lugar, né? Então, se criasse ali, né, esse pássaro vai chamar periquito, né? E a mulher ia falar, não, eu não gosto de periquito, o nome tá feio, vamos chamar ele de tico-tico no fubá, né? Então ela ia dar opinião para tudo, isso é só uma piada, tá? Ela ia dar opinião para tudo. Essa é a primeira piada, porque a mulher foi criada por último. A segunda piada é o seguinte, né, que toda grande obra precisa do rascunho, né? E nós, homens, somos os rascunhos, né? Nós fomos os rascunhos para criar uma grande obra que é a mulher, né? Uma grande obra que é a mulher. Essa segunda vale mais para as mulheres e nós, homens, sofremos mais nela, né? Mas isso é só uma piada, só um quebra-gelo. Então entra-se a criação da mulher. Formou Deus também a mulher, tirou do lado de Adão, como nós vimos aqui, né? E assim Deus fechou, né, toda essa criação, definindo o quê? Que macho e fêmea. O universo foi criado macho e fêmea. O universo foi criado homem e mulher, leão e leoa, né? Cachorro e cachorra, pássaro masculino e pássaro macho e pássaro fêmea, né? O universo foi criado macho e fêmea, né? Todas as coisas foram criadas macho e fêmea. Aqui o que acontece aqui? Aqui desfaz com toda e qualquer teoria, né, do homossexualismo. Aqui desfaz com toda a teoria do lesbitismo, da zooteria, né, que é o sexo com o animal. Né, aqui desfaz de tudo, porque trouxe, né, todos os animais para ver qual seja idôneo ao homem. E nenhum animal serviu para o homem, nenhum é o idôneo. Até que então fez uma mulher, né, e Adão falou, este sim, esta sim, afinal é idônea a mim, essa sim, afinal é igual a mim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então veja o seguinte, desfez com toda teoria, Deus criou, né? Não criou um terceiro sexo, Deus criou dois sexos, macho e fêmea, leão, leoa, cachorro, cachorra, né? Homem e mulher. Deus criou desta forma, né? Então aqui, como nós falamos, né? Nós vimos uns versículos aqui em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 27, fala assim, olha, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a desgraça do seu corpo entre si. Veja só, para a desgraça do seu corpo entre si. Trocando a verdade de Deus pela mentira. Adorando e servindo as coisas e seres criados em lugar de Criador. Que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus o entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a sua relação sexual naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, o homem também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e recebendo em si a merecida punição do seu erro, do seu pecado. Né? Então preste atenção, né? Aqui Deus define a criação entre macho e fêmea. Deus define a criação entre homem e mulher.
né? E Marcos, capítulo 10, versículo 6. Marcos 10, 6, fala assim: este é o primeiro enlace matrimonial feito. Foi por Deus, né? Ele une o homem. Mas Marcos 10, 6 a 9 fala: mas no princípio da criação, Deus. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Algumas Bíblias falam macho e fêmea. Mas aqui na minha versão, fala homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe. Veja só, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Né? Preste atenção. Né? Aqui, interessante, quem é pai de Adão? Né? Quem é mãe de Eva? Né? Adão não tem um pai, assim dizendo, biológico, né? Para ele deixar pai e mãe. Eva não tem uma mãe biológica para dizer deixa pai e mãe, mas Deus faz questão de ensinar eles. Olha, quando você se une a uma mulher, deixa pai e mãe e torna os dois uma só carne, né? Deixando pai e mãe. Né? Aqui é o primeiro, né? Deus faz questão de ensinar Adão, fala assim, olha, quando seus filhos casarem, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Né? Cada qual capa o gato, pega o beco, sai fora e vai viver a vida do casal. Certo? Então, Gênesis 1, 28. Né? Nós vamos ler agora mesmo. Então, a ordem de Jesus, né, em Marcos 10, 6 e 9, é: deixa pai e mãe. A ordem de Deus, Gênesis, né? Deixa o homem pai e mãe. A ordem de Deus, Gênesis 2, 24 e 25. Deixa o homem pai e mãe. A ordem de Deus, deixa o homem pai e mãe, unindo os dois uma só carne. A ordem de Jesus, Marcos 10, 6, 9. Deixa o homem pai e mãe e une-se a si uma só carne. Certo? Ok? Prosseguindo aqui. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. 2, 24. Cadê o meu 2, 24? Por esta razão o homem deixa pai e mãe. Já li. Gênesis, Deus fez fecundos. Deus fez o homem fecundo. A fertilidade só pode estar onde existe um macho e uma fêmea. A fertilidade só pode existir aonde existe um macho e uma fêmea. Fora deste padrão, vai sair o quê? Vai pegar do órgão humano, vai pegar do órgão masculino e do órgão feminino e fazer o neném de proveta, vamos dizer assim. Mas saiu do órgão masculino, do espermatozoide masculino e do óvulo feminino para que formasse, né, um ser humano ali de proveta. Mas saiu do masculino, saiu do feminino. Então Deus, ele dá essa ordem: seja fecundo. A fertilidade só pode existir onde tiver um macho e uma fêmea. Só existia um macho e uma fêmea. Porque senão a humanidade não existia. Se Deus fizesse, vamos fazer 2 homens, vamos fazer 2 mulheres, não morreria ali, acabaria ali nos 2. Mas vamos fazer homem e vamos fazer uma mulher. Vamos fazer cachorro e vamos fazer uma cachorra. Vamos fazer, né, um pássaro macho e um pássaro fêmea, para que haja fertilidade, para que haja fecundação e crie-se e multiplique. E o homem está dentro dessa bênção. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enche e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, veja só, além do ser humano ser fecundo, né, multiplicar e encher, Deus disse, ó, tenha ele domínio sobre todas as coisas. Tem o ser humano domínio. O ser humano domina sobre os animais. O ser humano domina sobre a água. O ser humano domina sobre o fogo, sobre tudo. O ser humano, ele domina sobre os ares. O ser humano, ele vai à lua, assim dizendo, né? O ser humano, ele tem domínio sobre todas as coisas. Ok? E ele é fecundo, né? Então, o que acontece? Cada detalhe foi declarado bom. Cada detalhe que Deus fez foi declarado bom. Gênesis 1:4, depois que tudo terminou, primeiro dia Deus diz, e disse Deus o primeiro dia, e eis que foi bom. Versículo 10, segundo dia, eis que foi bom. Versículo 12, terceiro dia, eis que foi bom. Né? Gênesis 1:18, né? Quarto dia, né, foi bom. Quinto dia foi bom. Sexto dia foi bom, né? Sétimo dia, tudo foi muito bom. Deus falou, eis que tudo é muito bom. E o Velho e o Novo Testamento concorda. O Velho e Novo Testamento concorda que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Por exemplo, Salmos 104, versículo 24. Salmos 104, versículo 24. Quantos são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes, né? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Né? Então, tudo foi criado muito bom. 1 Timóteo 4,4 fala, pois tudo que Deus criou é bom. Então, Timóteo, Novo Testamento, diz, tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Então, tudo que Deus criou é bom. Novo Testamento, Velho Testamento, tudo que Deus criou é muito bom. Tanto o Novo quanto o Velho Testamento declara e confirma que tudo que Deus criou é bom, é muito bom. Quem estragou? Quem estraga tudo? É o ser humano. Não é? O ser humano estraga tudo. Vamos para frente. Entramos no capítulo 3 agora de Gênesis. Vimos toda a criação, né? Vimos toda ali a criação, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Você pode voltar às lives aí no meu Facebook, no meu Instagram e ver as aulas passadas, né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós vamos estudar o livro de Gênesis todo aí, se Deus quiser nos dar vida e graça, até terminar o livro de Gênesis, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Tá bom? Vamos para frente, capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá ler o capítulo 3 de Gênesis, que fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi assim mesmo que Deus disse? Preste bem atenção na leitura. Foi assim mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Será que foi assim mesmo que Deus disse? Vamos ler, né? Respondeu a mulher, a serpente. A mulher está respondendo à serpente. Podemos comer do fruto da árvore do jardim. Ótimo, né? Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toca nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão.
Deus sabe que no dia que dela comerdes, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Veja só aquilo que eu falei lá no passado. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dar dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, e que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu, então juntaram-se folhas de figueira para cobrir-se. Vamos lá, vamos entender, né, um pouco isto aqui. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1 ao versículo 7. Gênesis 3, 1 ao 7. Primeira coisa que você tem que entender. Este é um diálogo entre a serpente, Satanás encarnado na serpente, e a mulher. Ainda que eles estão dizendo, é assim que Deus disse isso, não, Deus disse aquilo, Deus disse aquilo outro, estão falando em Deus. Mas não é Deus que está dizendo, é um diálogo entre Satanás e a mulher, Satanás encarnado dentro dessa serpente. É a primeira coisa que você tem que compreender, é isto, né? Então compreenda isso, primeira coisa, não é Deus que está tendo esse diálogo, é a mulher e Satanás encarnado na serpente, né? Primeira coisa que você tem que entender, né? Vamos para frente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 17. Gênesis 2, 4 a 17. Vamos ver onde está o Gênesis 2, 4 a 17 aqui. Já estou achando. Gênesis 2, 4 a 17. Vou aqui, que o meu papel aqui sumiu. Gênesis 2, 4 a 17, foi o que nós lemos, né, lá atrás. Deus criou o homem e a mulher, criou também o jardim do Éden, o qual colocou o homem, primeiro, depois a mulher. Deus criou o homem, depois criou o jardim, faz do fruto o conhecimento do bem e do mal, ali que está no meio do jardim, e depois cria a mulher, né? Deus fez o jardim para o homem cultivar esse jardim. Deus fez o jardim para o homem desfrutar desse jardim. Desfrutar de tudo que ele tem nesse jardim. Tudo, comer de tudo dele. E dele tirar o seu sustento. Criou também o que é a árvore da vida e disse, da árvore da vida você pode comer, mas do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, né? Então, vamos lá. Porém, Deus dá essa ordem que ele não poderia comer menos de um fruto, né? Menos de um fruto. Ele poderia comer todos os frutos, menos de um fruto, né? Senão ele morreria. Então, Deus ama muito o homem. Muitas pessoas perguntam assim, por que então que Deus colocou essa árvore ali? Né? Por que Deus colocou essa árvore ali? Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, Deus ele ama muito o homem, por isso colocou ele no jardim. Deus o ama, por isso colocou ele no jardim e deu para o homem, a nossa visão é o quê? Em uma única árvore. Né? Em uma única árvore. Enquanto existe centenas de árvores para que eu possa comer, existe uma que eu não posso comer. Então Deus deu várias árvores boas, frutíferas para eu comer. E pediu para que eu não comesse de uma só. A nossa visão precisa partir daí. Não devemos olhar simplesmente para quê? Para uma árvore. Não devemos olhar simplesmente para uma árvore, mas devemos olhar para tudo aquilo que nós podemos fazer dentro do jardim. Né? Começa a olhar desse lado. Né? Mas sim, né? Então,
O homem poderia comer de todas as árvores, menos de uma. Então Deus instrui o homem. Deus ele instrui o homem antes. Deus instrui o homem antes dele comer. Deus ensina o homem antes dele errar. Deus ele ensina o homem antes dele pecar. Deus comunica o homem antes dele fazer as coisas erradas. Né? Ele falou assim, ó, existe aqui no jardim várias árvores. Existe aqui no jardim várias comidas. Você pode comer várias árvores. Você pode se alimentar de várias comidas aqui no jardim. Você pode fazer isto. Né? Você pode fazer isso. Mas eu quero te pedir somente de uma que você não pode. Porque essa que não pode vai te gerar morte. Essa que não pode vai te matar. Então eu peço para que você não come de uma, mas você pode comer de várias outras. Então Deus ele instrui, mas o homem ele é tão cabeçudo, né? O homem ele é tão cabeçudo que ele faz tudo errado, né? Vamos olhar um versículo aqui. Tiago 1:12 a 15. Tiago 1:12 a 15. Quando alguém for tentado, jamais poderá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Deus, ele não tenta você. Deus, ele não tenta você. Deus, ele não te leva a pecar. Jamais Deus levou o ser humano a pecar. Mas o ser humano, ele é tentado pelo seu próprio desejo. Porque Deus não quer um animal para servir ele. Deus não quer o cavalo, o cachorro. O cavalo, o cachorro, os pássaros, os peixes, eles servem para uma decoração do universo, eles servem para o nosso trabalho, eles servem para a nossa alimentação. Agora, Deus deu para nós, Deus deu para nós a decisão. Deus deu para nós, né? Não deu para o animal a decisão, mas deu para o ser humano a decisão de fazer o que é certo e o que fazer errado. Porque Deus não quer que seja um cavalo, um cachorro que o sirva. Quer que seja um ser humano que tenha decisão para que possa decidir em servir a ele. Né? Então, como diz Tiago 1:12, aqui fala que cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então preste atenção, né? Somos tentados mediante a nossa própria cobiça. Somos tentados mediante os nossos próprios desejos de fazer as coisas. Nós falamos assim, ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se não fosse a árvore do conhecimento do mal, eu costumo dar essa ilustração. Se tivesse ali 30 cachoeiras, né? 30 bacias de água, né? 30 bacias de água ali cristalinas com as suas cachoeiras, e Deus falasse assim, ó, todas elas iguaizinhas, né? Todas elas iguais. E Deus falasse, ó, tem 30 cachoeiras com as suas bacias de águas cristalinas. Você pode tomar banho em 29. Só quero que você não tome banho em uma. O homem ia lá e tomava banho naquela que Deus falou que não poderia tomar. Então, da mesma forma, existe um pomar, existe centenas de árvores frutíferas. Existem centenas de árvores frutíferas boas para o homem comer. E Deus disse para ele, não quero que você come uma. Mas o homem ele é tentado pela sua própria cobiça, como diz Tiago. Ele quer comer aquilo que ele não pode. Ele quer pegar aquilo que ele não pode. Ele quer matar o desejo e a fome dele naquilo que não pode, naquilo que é proibido. Né? Então, cada qual ele é tentado mediante a sua cobiça. Né? Então, vamos para frente aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Gênesis capítulo 3. Estou voltando lá para trás. Né? Gênesis 3, capítulo 1. Né? Gênesis 3, capítulo 1. Diz assim. Então nós vemos um personagem aparecendo, qual nós não vimos ele ainda na Bíblia. Nós vimos um personagem aparecendo. Nós vimos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós vimos o homem, a mulher, os animais, mas nós não vimos Satanás ainda. Né? Agora em Gênesis capítulo 3, versículo 1, aparece Satanás, aparece o diabo encarnado em uma serpente. Né? Essa serpente ela é uma encarnação de Satanás. Né? Serpente, dragão, é uma figura de Satanás dentro da Bíblia. Né? É uma figura, quando vai falar de Satanás, quando vai falar de diabo, né? Ilustra como se fosse um dragão, como se fosse, né, uma serpente. Então, figuras de serpente, figuras de dragão, tem o simbolismo de demônios, tem o simbolismo de diabo dentro da Bíblia, porque sempre onde tem um dragão, simboliza Satanás. Como nos diz aqui em Isaías 27, versículo 1. Isaías 27, versículo 1 fala: naquele dia o Senhor com a sua espada severa, longa e forte, castigará, na minha Bíblia fala o Leviatã, outros falam da dragão, né? Leviatã, serpente veloz, e Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Então está falando o quê? Está falando de demônios. Naquele dia que o Senhor virá, vai matar o dragão, vai matar a serpente, vai matar Satanás, vai destruir com Satanás, não matar Satanás, mas destruir, trancá-lo, fechá-lo eternamente. Jó 26, versículo 12, versículo 13, fala assim: com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro. Outra Bíblia fala dragão, serpente dos mares. Com seu sopro no céu ficaram límpidos. Suas mãos feriu a serpente arisca, o dragão arisco, o monstro que vive no mar. Né? A serpente, o Leviatã que vive no mar, o dragão que vive no mar. Né? Então, preste atenção. Né? Dragão, serpente. Aqui na Bíblia tem o simbolismo de demônios. Então, da onde surgiu? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Aparece Satanás encarnado em uma serpente. Aparece Satanás encarnado em uma serpente. Onde ele surgiu? Onde ele foi, né, apareceu de repente, como se de repente Satanás aparece. Onde ele aparece? Antes de falar onde ele aparece, eu quero falar, não vamos já falar onde ele apareceu. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Satanás aparece lá. Vamos lá que eu vou te mostrar lá. No princípio criou Deus o céu. Preste atenção. No princípio criou Deus o céu. Bem aqui, Satanás aparece. Deus criou o céu. O que ele criou no céu? O que existe no céu? Criou aqui. No princípio Deus criou o céu. Tudo que existe no céu, Deus criou. Deus criou o quê? Deus tem anjos no céu, então Deus criou aqui. No princípio Deus criou o céu. Deus criou anjos no céu. Deus criou tudo que existe lá no céu. Costumo dizer, lá existe ruas de ouro. Então Deus criou lá. No princípio criou Deus o céu. Criou aqui. Lá existe anjos, arcanjos, querubins, serafins. No princípio criou Deus os céus. Né? Criou lá. Bem aqui no princípio Deus criou os céus. Né? Então, aonde foi criado? Aqui, no princípio criou Deus o céu. Daí fala, porém a terra. Daí fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus no primeiro versículo,
Deus criou o céu e criou a terra. Criou tudo que existia no céu e tudo que existe ou naquela primeira criação. No versículo 2 fala assim: a terra estava sem forma e vazia. O que acontece? Interessante que no primeiro versículo Deus cria o céu. O céu e a terra, está tudo criado. No segundo versículo, a terra que Deus criou no primeiro versículo, ela está sem forma e vazia. Por que a terra está sem forma e vazia? Porque entre o versículo 1 e o versículo 2 acontece aquilo que nós chamamos de um cataclisma celestial. Existe uma rebelião no céu, existe uma rebelião de Satanás, de Lúcifer, né? Um anjo querubim que se rebela contra Deus, e Deus o expulsa do céu e ele cai nessa terra como a primeira, e destrói a primeira criação de Deus, né? A primeira criação de Deus foi destruída. Por isso que no segundo versículo nos fala que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Por que o Espírito de Deus pairava por sobre essa terra? Para impedir a malignidade de Satanás agir nessa segunda criação de Deus, né? Satanás não tinha permissão de agir, mas Satanás ele viu essa criação de Deus, né? Como diz aquela, né, música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás, eu vi quando Deus criou a terra, eu vi quando isso aconteceu, eu vi, e realmente ele viu, Satanás ele viu toda a criação de Deus, porque ele já existia, ele foi expulso do céu, ele caiu na terra, e o que aconteceu? Destruiu a primeira criação de Deus, e Deus começa a fazer a sua segunda criação, aonde nós estamos aqui hoje. Então Satanás já existia, Satanás já tinha Satanás lá para poder perturbar, para fazer as coisas erradas, né? Então vamos lá, nós vamos falar um pouco de anjos agora, né? Para que nós podemos entender Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7 que nós lemos, né? Então no princípio Deus criou o céu, criou anjos, criou arcanjos, criou querubins, serafins, criou Miguel, que é e dividiu esse céu em 3 partes, assim dizendo, né? 3 partes, vamos colocar assim para que você entenda, dividiu esse céu em 3 partes, né? Dividiu esses anjos em 3 partes, cada parte desses anjos, né, era liderado por um anjo superior, vamos falar assim para que você compreenda, né? Então, quais são esses anjos que estão liderando esses outros anjos? Miguel, né, é um anjo de alto escalão. Gabriel é outro anjo. E Lúcifer, né, 3 anjos, né, compõem a cabeça, a liderança desses demais anjos. Cada um deles fica com 1/3 dos anjos, né? Vamos assim para você entender. Se existem milhares de milhares, como diz a Bíblia, milhares de milhares, miríades de miríades de anjos, né? Como diz a Bíblia. Nós não temos um número, nós não sabemos quantidade de anjos existe. Mas, vou dar um exemplo. Se existe 3.000 anjos, 1.000 anjos é liderado por Miguel, 1.000 anjos é liderado por Gabriel, e 1.000 anjos é liderado por Lúcifer. Então, assim é. Miguel, na tradução judaica e cristã, é considerado o chefe dos arcanjos. O anjo Miguel, ele é considerado o chefe dos arcanjos. E fora dele, porém, há somente um anjo acima, que é o Gabriel, né, que é um anjo muito de alto escalão mesmo. Então, as escrituras, elas falam desses anjos, né, de um arcanjo,
né, de Miguel, lá em Judas capítulo 9. Judas capítulo 9 fala: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações de injúria contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, quem era, né? Miguel, né? Um arcanjo. Daniel 10, 21. Mas antes lhe revelei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajudou contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então Miguel, né, é um príncipe, um anjo, né, que nós falamos aqui, né, um anjo de alto escalão, um querubim, né, um querubim de Vamos ver aqui. Como nós vemos, né, um anjo de alto escalão, né? Ele é um anjo guerreiro. Ali na visão de Daniel, quando o anjo Gabriel estava descendo para trazer a visão, a revelação da visão a Daniel, os príncipes do mundo espiritual, Satanás, né, impedia com que o anjo Gabriel vinha e trazer a mensagem. Né? Daí foi preciso Miguel, um anjo guerreiro, vir guerrear contra Satanás para que o anjo Gabriel viesse e trazia a mensagem. Então, nós temos um anjo de alto escalão, Miguel. E Gabriel é um anjo de alta categoria também, enviado para explicar a visão para Daniel. Né? Foi ele. E nós temos o terceiro anjo, Lúcifer. Na Bíblia não tem o nome Lúcifer. Eu quero te falar isso. Na Bíblia não tem o nome Lúcifer. Você não vai achar esse nome lá na Bíblia. Por que você não vai achar o nome Lúcifer? Porque Lúcifer significa anjo de luz. Mas lá existe anjo de luz. Né? Ou estrela da manhã. Ou estrela da manhã. Né? Então, anjo de luz, né, é o significado da palavra Lúcifer. Da mesma forma, você não vai achar a palavra Trindade. Né? Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E você não vai achar a palavra Trindade, mas ela existe dentro da Bíblia. Né? Eu vou ao Pai, Jesus Cristo falando, eu vou ao Pai, Jesus Cristo. Eu vou ao Pai, que é Deus, e ele enviará outro Consolador. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Né? A Trindade. Então, não existe a palavra Trindade, não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Nenhuma das duas. Mas eles existem dentro da Bíblia. Lúcifer é considerado como um anjo de luz. Né? Ele tinha permanência no céu. Ele não saía do céu. Ele ficava no trono de Deus, ministrando louvores, ministrando adoração a Deus. Ele tinha permanência no céu. Olha só, né, que categoria de anjo era Lúcifer. Ele estava lá no céu, né, ministrando louvores a Deus. O que nos fala lá em Apocalipse, se eu achar aqui a Bíblia, se eu achar aqui para nós adiantarmos. Apocalipse 22, 16. Deu uma sumida nas minhas referências aqui, mas eu estou me localizando. Apocalipse 22, 16. Né? E ele é considerado como anjo, como estrela da manhã. Na Bíblia fala de duas estrelas da manhã. Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, e Lúcifer, a estrela da manhã. Mas como saber? É fácil, é só ler a Bíblia e a própria Bíblia vai estar te mostrando. Que fala, eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernentemente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. De quem está falando? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele é a brilhante estrela da manhã. Né? E outro versículo, lá em
Isaías 14, 12, Isaías 14, 12 fala: como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Quem caiu do céu? Foi Lúcifer, a estrela da manhã. Então nós temos duas estrelas da manhã. Jesus Cristo, ele é a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, né? E Lúcifer, uma estrela da manhã também, né? Que caiu do céu, né? Só tem como você servir, você não pode ser estrela. Você só pode servir a estrela. Ou você serve a estrela que é Jesus Cristo, ou você serve a estrela que é o diabo, né? Ou você serve a estrela que é o diabo, né? Então, como foi que aconteceu isso? Como foi que aconteceu isso? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus criou os céus e a terra, né? E a terra ficou. Lúcifer caiu, né? Versículo 2. Destruiu toda a primeira criação de Deus. A primeira criação de Deus acabou. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Entre o versículo 1 de Gênesis capítulo 1, entre o versículo 2, acontece essa queda. Acontece essa queda de Satanás do céu, destruindo a primeira criação. Aonde nós vamos encontrar isso? Lá em Isaías 14, versículo 12 a 18. Como você, veja lá, Isaías 14, 12 a 18. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, ó estrela d'alva, como tu caíste, ó estrela da manhã, brilhante estrela da manhã, como foi atirado na terra, como foi atirado na terra. Então ele caiu do céu e foi atirado na terra. Versículo 1, versículo 2, destruindo a primeira criação, como foi tirado na terra. Você que derrubava as nações, você que dizia ao seu coração: subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado dos montes santos. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo, né? Mas as profundezas do inferno, da terra, do Sheol, você será lançado nas profundezas do Sheol, ou seja, nas profundezas da terra, você será lançado. Irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiraram-se a sua situação e a seu respeito poderam e é esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Entrei em outro versículo. Mas aqui nos fala que nós lemos: ele dizia em seu coração: subirei acima das mais altas nuvens, sentarei no mais alto trono, no mais alto monte santo, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Deus fala: contudo, você vai ser jogado por terra, né? Você já jogado nos abismos, jogado, expulso do céu, né? Então ali ele cai nessa terra. Ele cai nessa terra, destruindo, né, toda a primeira criação de Deus. Ezequiel 28, 13 e 15 também nos confirma isso. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Veja só, você estava no Éden. Quem estava no Éden? Jardim de Deus. Ezequiel 28, 13 e 15 é uma comparação do rei de Tiro. O rei de Tiro, a sua ganância, a sua arrogância, a sua soberba, o seu orgulho era tão grande que foi comparado ao orgulho de Lúcifer, ao orgulho de Satanás. Ele fala: você que estava no Éden. Quem estava no Éden? Era o rei de Tiro? Não era. Quem estava no Éden? Era Adão, Eva e Satanás. Adão, Eva e Satanás. Tu estava lá no Éden. Todas as pedras preciosas e enfeitavam sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúsculo e esmeralda. Seus engates e ônix e jaspes, seus engates e guarnições fizeram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que foi criado. Você
ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu designei você. Foi para isso que eu designei. Criou como um querubim, um guardião lá do trono de Deus. Para isso foi que Deus criou Lúcifer. Para isso que foi que Deus criou ele. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgantemente. Então, ele estava lá no céu. Ele estava lá no céu. Ele foi criado um querubim. Ele foi criado para engrandecer. Ele foi criado para ser um guardião ali no trono de Deus, ministrando louvor dia após dia diante do Senhor. Ele andava nos brilhos da pedra. Né? Como isso? As suas pedras, né? Os seus engates, né? Tinha uma roupa cheia de pedras preciosas. Mas preste atenção, ele achou que era ele que brilhava. Ele achou que era ele que brilhava, mas não era ele que brilhava. Pedra não brilha no escuro. Coloca uma pedra de ouro, diamante, berilo, qualquer coisa no escuro para ver se ela brilha. Ela não brilha. Ela precisa do brilho de alguma coisa. Então, a luz de Deus, a luz de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, era tão grande que refletia nas pedras que existia na roupa dele. É como se fosse um jogo de luz, né? É como se fosse aquele jogo de luz mais lindo do universo, né? Uma coisa aurora boreal, né? Uma coisa maravilhosa. Mas o que ele pensou? Sou eu que estou brilhando. É eu que está refletindo esse brilho, né? Subirei ao mais alto trono e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus jogou ele por terra e ele caiu por terra, né? Essa é a teoria do quê? Do Big Bang. Essa teoria do Big Bang eu acredito. Sabia que eu acredito? Biblicamente eu acredito. Qual a teoria do Big Bang? Que, né, caiu, houve um relâmpago, houve um cometa, houve algo que caiu nessa terra e explodiu tudo, né? Mas quem foi que caiu? Lúcifer. E Jesus fala isso lá em Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas 10, 18. Fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Satanás caiu do céu. Deus jogou Satanás. Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E caiu nessa terra, explodiu essa terra e Deus teve que começar tudo de novo. Então, aonde surgiu Satanás? Surgiu aí, nessa queda. Surgiu aí nessa queda. Como diz a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e vi todas as coisas. Eu vi isso, eu vi aquilo outro, e ele fala tudo aquilo que ele viu naquela música, né? Então, meu amigo, Satanás ele foi criado lá atrás, e ele viu a primeira criação de Deus. Ele viu a primeira criação de Deus. Ele participou dessa criação de Deus. Ele viu a segunda criação de Deus. Então, da onde surgiu Satanás? Ele já existia. Antes do homem, ele já existia. Né? Antes do homem, ele já existia. Então, eu quero terminar nossa live aqui por hoje, nosso estudo bíblico por hoje, e nós vamos parar em Gênesis capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E eu te aguardo, você, na quinta-feira que vem, às 21 horas. Compartilhe essa live. Né? Compartilhe essa live. Não te custe nada, não custe nada para você. Então compartilhe essa live aí, né? Alguém está me falando oi ali, eu falo oi para você também, né? Todos vocês que participaram aí, né? Não sei se o José Pedro, né? Lá de Vianópolis, um grande amigo meu aí de infância, né? Está aí conosco, a Ruth, a Joyce, a Joana, né? Que não sei se está ainda com a gente, né? A Rosimeiro, Romário apareceu, enfim, né?
Cristiana Gomes também, Ana Rayana também, Rosa Maria e muitos outros que está aí, o Pedro também está aí conosco, né? Já passou aí por nós aí, não sei se está aí, né? Enfim, muitas pessoas aí. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live aí para nós, publica ela aí, seja meu amigo aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, seja meu amigo aí, não te custe nada, mas para mim custa muito, tá bom? Custa muito mesmo. Você que é aqui de Braslândia, participa dos nossos cultos. Nós temos aqui todos os domingos, às 19h30, na quadra 8 Norte, lote 115. Uma igreja bem pequena, mas estamos construindo uma enorme igreja ali no setor de igrejas, né? Então, participa dos nossos cultos aí e será uma bênção. E nas quartas-feiras, a célula aqui na minha casa, às 20 horas. Na minha casa, 20 horas, quarta-feira. Na igreja, 19h30, aos domingos, tá bom? Quadra 8 Norte, lote 115, igreja. Quadra 8 Norte, lote 168, minha casa, ok? Não é minha casa, minha vida, né? Por enquanto ainda é minha casa e minha dívida, né? Que tem que pagar aluguel. Você, né, pode me ajudar construindo a minha igreja. Você que não dizima em uma igreja e tem esse desejo de dizimar, né? Você pode dizimar na minha igreja. Nós estamos construindo uma igreja enorme, uma igreja para 400 pessoas, né? E somos uma igreja pequena, de 20 pessoas, né? Nossa igreja é uma igreja pequena, pessoas simples, pessoas humildes, né? Que de 20 pessoas, e nós estamos construindo uma igreja para 400 pessoas. Você pode nos ajudar com seu dízimo, com sua oferta, né? Vai ficar as descrições do vídeo, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar aí no meu WhatsApp, mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, né? E nós comunicaremos para que você possa fazer as suas doações, né? Você que mora em Braslândia, tem como você me ajudar de outras formas, além do dízimo e da oferta. Como? Comprando frango assado. Eu vendo frango assado todo sábado, todo domingo, aqui também na quadra 8 Norte, lote 115, em frente à igreja. Nós vendemos frango assado, né? E entregamos em Braslândia, né? R$ 28 o frango assado, ok? Deus te abençoe. Eu te vejo e te aguardo na igreja, na célula e no estudo bíblico, quinta-feira, às 21 horas. Compartilhe a live e Deus te abençoe. Amém? Estou encerrando agora.